Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso módulo 4, né? Estamos praticamente na metade do curso, né? Neste módulo, iremos falar sobre a integração do novo colaborador, cultura e clima organizacional. Então, vamos lá? Vou começar a compartilhar aqui as lâminas para a gente poder explicar melhor o que vem a ser esse conteúdo. Bom, vocês estão no curso de assistente de recursos humanos e nós vamos conversar hoje sobre integração do novo colaborador, tá? Então, o processo de integração, ele deve acontecer a partir do primeiro dia que o funcionário entra na empresa. Então, ao ser admitido, ele precisa se ambientar o mais rápido possível àquele local, para que ele possa começar a produzir. O processo de integração, ele começa no primeiro dia, não quer dizer que ele acaba no primeiro dia. Ele acontece normalmente durante os 3 primeiros meses, ou seja, que são aqueles meses que a gente estudou mais logo antes, né, departamento pessoal, que são os 3 meses de experiência. Então, ele tem um programa de integração, mas esse processo, essa integração, ela acontece ao longo desses 3 meses, mas ela inicia no primeiro dia, tá? O que vem a ser integração? Nada mais é do que a socialização do novo colaborador. Ou seja, ele, ao entrar na empresa, ele precisa conhecer o local que ele vai trabalhar, as regras daquele local e quem são, de fato, as pessoas que irá coordenar. Então, essa socialização, ela visa criar um ambiente imediato de trabalho favorável e receptivo durante a fase inicial do empregado, ou seja, que ele consiga se desenvolver e desenvolver as responsabilidades que lhe foram imputadas para o desenvolvimento das suas atividades, tá? Então, a gente chama de integração esse processo de socialização que inicia no primeiro dia de trabalho e vai até pelo menos os 3 meses iniciais, que é considerado o período de experiência. E para que isso aconteça, o que é necessário? É necessária a criação de um plano de ação para integrar esse novo trabalhador. Nesse plano de ação, ele deve conter alguns elementos importantíssimos. Dentre eles, a apresentação da empresa ao recém-chegado. O que é a apresentação da empresa? É dizer o que é a empresa, quais os objetivos dela, o que ela faz e como está organizado a estrutura. A partir do organograma, ou seja, quem é o dono, quem são os gerentes, quem são os colaboradores, que tipo de produto ela faz e como ela vende no mercado. E essa história, ela se mistura com a história da empresa. Então, vai começar a contar como tudo aconteceu, né, como foi que o responsável por aquela empresa, ou o dono, começou tudo isso. Então, uma forma de que vocês conheçam e comecem a se habituar, isso já faz parte da cultura da empresa, tá? Neste plano de ação também deve ser explicado a missão, a visão e os valores. O que é a missão? A missão é o que de fato a empresa faz, o negócio da empresa, tá? A visão é onde ela quer chegar. Digamos que seja uma padaria, então a missão dela é entregar pães quentinhos, fresquinhos, diariamente, digamos que seja a missão. É a razão dela existir, tá? A visão é onde ela quer chegar. Então, ela pode ter como visão ser a melhor padaria do bairro daqui a 1 ano. Isso é a visão dela, daqui a 2 anos, tá? E os valores, o que é que ela tem de princípios para que isso dê certo? Respeito ao cliente, a entrega de um produto de qualidade, espírito de equipe, a equipe trabalha colaborativa. Então, nesse plano de ação para integração, é preciso ser dito isto para o novo colaborador. E como é que ela faz o processo de integração?
Então, ela promove eventos de integração, ou seja, às vezes faz reuniões, às vezes faz uma pequena festividade comemorativa, e nessa festividade ela apresenta o trabalhador, ela pode fazer uma rota por dentro da empresa, apresentar todas as pessoas da equipe, ou simplesmente montar uma reunião e apresentar todas as pessoas que ali apresentam, que ali trabalham, tá certo? Resgatando. Para integrar um novo funcionário, eu preciso criar um caminho, e esse caminho é o plano de integração, tá? Que é o plano de ação. Nesse plano de ação, eu preciso apresentar a empresa, eu preciso contar a história da empresa, eu preciso explicar qual é a razão dela existir, e eu posso fazer isso por meio de eventos de integração ou simplesmente fazê-la percorrendo os ambientes daquela empresa. Por que que isso é importante? É importante porque ela aumenta a produtividade da equipe, ela melhora o clima, ela melhora a imagem da empresa e ajuda no desenvolvimento do colaborador. Bom, uma empresa que tem uma equipe coesa, uma equipe colaborativa, provavelmente o resultado do seu produto vai atingir a sua missão e visão, tá? Por quê? Porque eles vão fazer um trabalho bem feito, vão respeitar os clientes, vão ter o maior cuidado com a entrega do seu produto. Melhora o clima. O bom relacionamento entre os companheiros de trabalho faz com que esse clima seja um clima favorável à produtividade e ao exercício profissional. Melhora a imagem da empresa, por quê? Porque a equipe que está integrada e estar bem, né, bem adaptada, ela é uma equipe mais produtiva, e isso reflete na imagem da empresa. Ajuda o desenvolvimento do colaborador, por quê? Porque cada vez ele se sente mais participante, mais pertencente àquela empresa, e é possível que ele se desenvolva e desenvolva melhores habilidades ao longo das suas atividades profissionais. Bom, dentro daquele programa, só resgatando um pouco os componentes que deve ter num plano de integração. Deve ter os assuntos organizacionais, o que eu já falei, a visão e os objetivos, né, a razão dela existir, a política da organização, como é que ela trabalha, quais são as normas, quais são as regras, os produtos que ela oferece à população, se há procedimentos de segurança, uso de equipamentos de proteção individual, e a apresentação das instalações. Quando ele fala arranjo físico, é justamente a estrutura física da empresa. Os benefícios oferecidos. Qual é o horário de trabalho, qual é o horário de descanso, os horários das refeições, quais são os dias de pagamento, tem adiantamento salarial, qual é o dia, quais são os programas de benefícios sociais oferecidos pela empresa. Ela tem vale transporte, ela tem vale alimentação, tem ajuda para plano de saúde, então o que ela tiver deve ser dito nesse momento de integração. O relacionamento apresenta quem são os superiores hierárquicos a aquele novo colaborador, como também os seus colegas de trabalho. E os deveres do novo participante, né? Quais são as responsabilidades que ele irá ter que assumir a partir de agora, né? Quais são as tarefas do cargo dele? Quais são os objetivos? E as metas e os resultados que ele precisa alcançar. Então, o plano de integração deve ser compreendido abordando os assuntos organizacionais, os benefícios, a forma de relacionamentos e os deveres dos participantes. E o que é o clima organizacional, né? É o conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento, sejam eles formais ou informais, existentes em uma empresa. Então, como é que as pessoas se comportam, né? Vai dar um caráter formal. O que a empresa exige desse colaborador? Que ele seja atento, prestativo, respeite as normas, os padrões. Então, se ele diz que o trabalhador tem que se apresentar com o uniforme limpo, com a barba feita, ou as mulheres com o cabelo preso, usando toucas de proteção, isso faz parte do respeito às normas, e isso gera o clima organizacional. E o que é o clima organizacional? É como o funcionário percebe o funcionamento daquela empresa, como é que ele percebe, como é que ele sente, como é que ele vê
essa relação, né, na prática, certo? Se ele sente que esse reflexo é positivo, com certeza ele está bem adaptado, ele vai conseguir fazer a atividade dele com muito mais qualidade. Se o reflexo for negativo, com certeza ele vai ter problemas no desenvolvimento dele e, consequentemente, na produtividade. Essa questão do clima, ela é importante para a melhoria da produtividade e qualidade e vitalidade da empresa. Se uma empresa tem um clima organizacional de trabalho ruim ou negativo, o resultado, consequentemente, é negativo. Se ela tem um clima positivo, o resultado é positivo. E o que seria um clima negativo? Bem simples. Se as pessoas naquele ambiente são pessoas que trabalham em ritmo de fofoca, de falar mal um do outro, esse clima não é favorável, tá? Se as pessoas trabalham colaborativamente, esse clima é favorável. Então, o clima é como a gente sente, como a gente percebe, como a gente se relaciona e vê o funcionamento daquela empresa. Mas como é que eu posso saber, né, que tipo de estratégia eu posso utilizar para avaliar o clima? Eu posso, numa reunião ou numa conversa informal, perceber isso. Mas também existem estratégias que podem identificar, que é por meio de uma avaliação, né, de um instrumento, um questionário que pode ser feito para poder avaliar. Então, essa pesquisa de clima, ela busca saber quais são os sentimentos, desejos e pensamentos em relação à empresa. Então, se a gente fizer uma reunião e perguntar, ou fizer individualmente, né, o Recursos Humanos chamar o trabalhador e perguntar qual o sentimento que ele tem da empresa, como é que ele percebe a empresa. E a partir dessa fala, ela vai perceber como é que está o clima, favorável ou desfavorável, positivo ou negativo. Né? E assim, essa visão garante à empresa um retorno real a respeito daqueles critérios que ela está adotando, tá? Os procedimentos estão a contento, né? A empresa está conseguindo alcançar os seus objetivos, porque ela só consegue alcançar os objetivos por meio das pessoas. E as pessoas precisam estar bem para refletir essa produtividade. Então, o clima é como as pessoas se sentem e percebem a organização. Então, esse resultado da pesquisa, ele reflete, né? Ele resulta na análise interna e externa de uma empresa como ela está sendo vista, né? Quando alguém entra numa empresa, por exemplo, e que é mal atendido, como é que as pessoas saem? Vocês já pararam para pensar? Você entra num local e alguém está ao telefone, não presta atenção em que você chegou, onde você deveria ser a prioridade, tá? Você pede, olha, dá para me entregar um pão, eu gosto mais do pão mais assado ou menos assado, e a pessoa faz o contrário do que você pediu. Então, tudo isso, né, que reflete na imagem negativa da organização, consequentemente, o clima dela que não está bom. Ela resulta em elaboração de estratégias e ações para o desenvolvimento dos funcionários. Ora, se você foi mal atendido e você volta para a empresa e dá uma devolutiva nesse sentido, quem toma conta, né, quem é responsável pela área de gestão de pessoas, vai ter que pensar em estratégia para melhorar isso. Né? Um clima favorável, ele tem uma baixa taxa de rotatividade de pessoas, ou seja, as pessoas saem com menos frequência, consequentemente, entram também com menos frequência. Então, a contratação, ela é mais estável, ou seja, você contrata uma pessoa e ela fica muito tempo na empresa, por quê? Porque ela tem condições, ela percebe que aquele ambiente é bom de se trabalhar, tá? E assim, a pesquisa também ajuda na busca de ações que podem tornar o ambiente mais saudável e mais motivador. Quem é que não quer trabalhar numa empresa que valoriza as pessoas? Quem é que não quer trabalhar numa empresa que garante os direitos desse trabalhador dentro do que está previsto na legislação? Bom, o clima, ele é um resultado de todos esses fatores, de como o trabalhador se adaptou, de como o trabalhador está sentindo aqueles valores, que não é só cobrança, mas tem o respeito a eles, né? Então, isso tudo faz com que aquela empresa esteja ou não esteja favorável ao desenvolvimento e à adaptação do trabalhador. Então, quais são os principais pontos que indicam esse clima?
O primeiro é a taxa de rotatividade, o turnover, como queiram chamar, que é justamente a entrada e saída frequente dos trabalhadores. A gente só diz que tem muita rotatividade se houver entre e sai de pessoas. Existe uma fórmula para fazer isso? Existe. Eu não vou adentrar neste detalhamento, mas o que eu preciso que vocês entendam é que a rotatividade de pessoas significa que é o quantitativo de entradas e saídas de pessoas em um determinado tempo, em um curto tempo. E geralmente isso é permitido a partir do momento que o trabalhador é desligado da organização e é feita uma entrevista de desligamento, que averigua quais as reais necessidades, os reais motivos de saída daquele trabalhador. Outro indicador de clima é o absenteísmo, ou seja, são as faltas da equipe ou os atrasos. Então, isso me dá uma noção de como está o clima de trabalho. Essas faltas justificáveis, se for por questões de adoecimentos, tem os atestados médicos e já entra em outro campo, que é a saúde do trabalhador. Mas digamos que um trabalhador tem muitos atrasos na entrada e muitas saídas antes do horário. Isso me dá uma condição de avaliar o clima. Outro indicador é a qualidade na comunicação. Então, está relacionada aos índices de reclamações trabalhistas, ou seja, as pessoas que saem daquela empresa, geralmente elas colocam em questão, elas brigam pelos seus direitos. Se isso estiver acontecendo, é porque em algum momento a empresa está deixando de cumprir um dos seus, como é que eu posso dizer, das suas obrigações. Como também a comunicação entre as pessoas. Se a comunicação chega clara, objetiva, todo mundo entende, ou seja, ou a comunicação é comunicação de corredor, em clima de fofoca. E, por fim, o outro indicador é a produtividade, né? Então, os colaboradores satisfeitos geralmente produzem mais e melhor, e são motivados para o trabalho. Quando o funcionário se identifica com a cultura da empresa, automaticamente surge o sentimento de pertencimento, ou seja, ele veste a camisa, a gente não diz, né, fulano mata e morre pelaquela empresa. Significa que ele se identifica profundamente com a cultura, né, com os valores que aquela empresa trabalha e que o clima daquela empresa, para ele, é extremamente favorável. Quando há uma incompatibilidade entre a cultura da empresa e as crenças do funcionário, a tendência é que a sua produção caia e surge a necessidade de um outro emprego, ou seja, ou ele pede para sair, ou a própria empresa percebe que a produtividade dele não está contente e o desliga. Então, para aproveitar da melhor maneira possível a oportunidade de trabalho, uma dica. Esse novo colaborador deverá estar sempre observando o respeito à cultura da empresa, né, os valores e as normas, para que o trabalho flua muito bem. Então, a gente aprende a cultura, né, por meio da socialização, ou seja, a gente sabe formalmente quais são os valores, quais são as normas, quais são as regras, né? Mas no dia a dia, a socialização é que a gente absorve essas questões. Então, esses elementos da cultura, né, eles ajudam a gente a identificar sutilmente como essas forças influenciam na vida dos trabalhadores. Então, o que está posto, né, que é a cultura, que são os valores que estão formalmente explícitos, e existe aqueles informais que é descoberto a partir da sua percepção de como esses itens, que são os valores, estão sendo postos em práticas. Né? Então, os valores é a base da cultura organizacional. Ser assíduo, respeito ao cliente, entrega de produto de qualidade, isso são valores. As normas são as condutas, então, como eu atendo ao que está estabelecido. As histórias da empresa, ela tem um significado importante. Quando você começa a ouvir como é que aquela empresa começou, muitas vezes reforça os valores e reforça em você o sentimento de admiração por ela, né? Tem empresas que surgem de uma forma que é muito atraente, tipo alguém,
um pai que trabalhou muito, deu muito duro, virou noites, vendeu alguns outros imóveis para conseguir aquilo ali e fez dela, de uma pequena empresa, uma grande empresa, isso é muito importante, porque estimula o colaborador a sempre lutar e querer ter algo muito parecido e doar-se completamente. Então, isso reforça os valores da empresa. Já os mitos são coisas que está mais relacionado à situação informal. São histórias que as pessoas contam também da empresa, só que são histórias ou inventadas ou aumentadas, tá? E outra coisa que ajuda também são os ritos que a empresa tem, né? Que reforça a questão dos valores. Ela faz reuniões, a empresa, as reuniões periódicas, as comemorações de aniversários, a preparação para receber visitas, festas de despedidas para quem sai. Tudo isso estimula, né, e reforça os valores organizacionais. Bom, gente, a gente fica por aqui e aguardo você na próxima aula. Bons estudos.